E aí galera, massa! Seja bem-vindo ao meu canal para mais uma questão da prova de matemática do vestibular da UEM 2021, prova específica. Vamos lá ver o que essa questão de número 34 trazia para você, ideias de polinômios. Então acompanha comigo a leitura. Considere os polinômios p de x igual a x menos 1 elevado ao quadrado, x menos 2 elevado à quinta, x menos 4, e aí você tem o x menos 11 elevado à sexta potência. E o polinômio q de x igual a x ao quadrado mais 2, que vai multiplicar x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 4, conforme você está observando aí. Depois dos polinômios ele diz, assinale o que for correto. E aí tem no primeiro item a ideia que traz o contexto de grau dos polinômios, onde ele afirma o grau de p de x é igual a 60. Galera, nesse item 1, o que você tem que tomar cuidado? O primeiro passo, indução ao erro, como essa prova já vem apresentando para vocês. Meio que num contato visual você fazer algo que não deve ser feito. O que nós temos nos dois polinômios que a UEM acabou facilitando para nós? O polinômio está escrito na forma fatorada. E quando eu digo polinômio está escrito na forma fatorada, o que nós precisamos lembrar? Que um polinômio está sendo criado a partir do produto de outros polinômios. Então, o que eu tenho a respeito do grau deste polinômio, que é resultado do produto de outros, a soma dos graus. Então, vamos supor, nesse contexto, que ele afirma para você, ó, o grau de P é 60. Nós já sabemos que não é. Por quê, Bel? Porque eu não tenho que multiplicar os expoentes, e sim somá-los. Porque a definição diz para você que, quando eu tenho um polinômio, suponha-se, eu tenho um polinômio de grau, eu vou chamar o polinômio A, legal? Polinômio A de grau 2. O expoente diz para você qual é o grau desse primeiro polinômio. Então, este polinômio de grau 2 vai multiplicar um polinômio de grau 5, então eu vou escrever aqui um polinômio B de grau 5. Tem um polinômio de grau 1, que é o x menos 4, esse você conhece muito bem, então grau do polinômio C, esse grau vale 1, e nós temos o último polinômio de grau 6. Então, na forma fatorada, esses expoentes implicam no grau da expressão. Então, o grau de um polinômio D, eu estou chamando de 6. O que eu sei? Que o polinômio P, ele é resultado do produto desses 4 polinômios. Quando eu multiplico esses 4 polinômios, eu gero o polinômio P. E se eu tenho o grau dos 4 polinômios, eu sei o grau da minha resposta, como somando os graus. Então, o produto de polinômios implica na soma dos graus e não no produto desses graus. Tomem cuidado com isso. Então, o que eu sei? 2 mais 5, deixa eu fazer a soma aqui, né? 2 mais 5, 7, mais 1, 8. 8 e 6 gerou 14. Então, esta soma diz que o grau do polinômio P será 14 e não 60, que é a soma dos expoentes. Perfeito? Então, levando em conta essa informação, tenta sempre lembrar desse contexto para não dar treta quando nós estivermos somando esses graus. Legal? Então, 14 não é 60. Esse item 1 é um item falso. Começamos a brincadeira e já sei que ele é falso. Legal? Tenta lembrar desse contexto. Vamos de novo para a afirmação 2. Vamos ver o que acontece com esta afirmação 2 da questão de número 34. Vamos lá? Todas as raízes de p de x são inteiras e positivas. Quando ele diz para você que todas as raízes de p de x são inteiras e positivas, eu preciso lembrar que um polinômio na forma fatorada, vou escrever assim para você. Um polinômio que eu vou chamar de e aqui embaixo. Então existe um polinômio e de x, onde ele vai ter um determinado grau, vamos supor grau n, tá? Então eu vou escrever assim. A0 que multiplica um x elevado a n, mais um A1 que multiplica um x elevado a n menos 1, mais pontinhos, 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 mais o nosso AN, e este é o nosso termo independente. Legal? Feito isso, então, coeficientes A0, A1, A2, A3, assim por diante, x elevado a n, né? Toda essa parafernália que você já aprendeu conforme escrever uma expressão polinomial. Se nós tivermos, então vamos lá para a informação, se nós tivermos A0 sendo diferente de zero, isso implica no grau deste polinômio que eu chamei de e ser n. Logo, pelo teorema fundamental, nós temos n raízes. Então nós podemos escrever o quê? Este polinômio na forma fatorada. Esse mesmo polinômio na forma fatorada envolve as raízes. Como eu tenho n raízes, como ele vai ser escrito? Coeficiente do termo de maior grau vezes x menos uma raiz, que eu vou chamar de x1,
que vai multiplicar x menos uma segunda raiz, que eu vou chamar de x2, mais uma vez, x menos um x3, que é uma terceira raiz, vezes pontinhos, 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 e vai se descrevendo dessa forma até você chegar na enésima raiz. Então, x menos a enésima raiz. Esta é a forma fatorada para qualquer situação envolvendo os polinômios. Perfeito? Quando eu conheço as raízes, eu consigo escrever na forma fatorada. Olha o que acontece. Se eu tiver raízes de multiplicidade maior do que 1, significa que eu vou ter fatores idênticos. Como assim, Bel? Supõe-se que eu tenha o x1 sendo igual... Vou usar até o contexto da questão. Vamos supor que o x1 seja igual a 1 e o x2 seja igual a 1. Olha o que eu estou escrevendo. X menos 1, x menos 1. O que é x menos 1 vezes x menos 1? X menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado. Então, o expoente dessas expressões implica em quantas vezes o número que está lá dentro com o sinal trocado é a raiz do polinômio. Porque é dessa maneira que você chegou àquela conclusão. Então, eu tenho raízes de multiplicidade 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Raízes simples, ela é raiz uma vez só. Raiz dupla, multiplicidade 2. Raiz tripla, multiplicidade 3. E assim seguindo. Que nessa expressão, quando nós colocamos todas elas, as enésimas raízes, tendo essa identidade para as raízes, a gente consegue trabalhar com a forma envolvendo as potências, e isso, pela matemática básica, implica em quantas vezes o número que está lá dentro, com o sinal trocado, é raiz. Legal. Opa, então pera lá, Bel. Sabendo disso, de acordo com a afirmação, o que o polinômio P diz para nós? Já havíamos definido grau 14, então eu tenho 14 raízes. Então quando eu olho, deixa eu separar para escrever aqui em cima. Quando eu olho então para o polinômio P, o que eu sei a respeito das raízes desse polinômio? Então vamos lá, continuamos com o item 2. Eu sei que o número 1, então, ela é raiz duas vezes, então eu vou afirmar, ó, x1 é igual a um x2, que é igual ao número 1, raiz duas vezes. Eu sei que o número 2 é raiz 5 vezes, porque eu escrevi x menos 2, x menos 2, x menos 2, 5 vezes. Matemática básica traz isso para a ideia de produto de potência de mesma base. Você repetiu a base, somou os expoentes e gerou o número 5. Então eu tenho aqui ó, uma terceira raiz, sendo igual a uma quarta, sendo igual a uma quinta, sendo igual a uma sexta, sendo igual a uma sétima raiz, e esse cara é o número 2. Então eu já escrevi 7 raízes. Lembre-se que eu tenho 14. Eu tenho uma raiz simples, que é o número 4. O 4 é raiz de multiplicidade 1, é raiz apenas uma vez, que é o nosso expoente que está lá em cima. Então eu tenho uma raiz que eu vou chamar de x8, que é o número 1. E todas as outras raízes são iguais ao 11. Legal? Então são 6 raízes iguais a 11. O 11 é uma raiz de multiplicidade 6. Então você tem x9, que vai ser igual ao x10, que vai ser igual ao x11, que vai ser igual ao x12, que vai ser igual, pontinhos, 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 até você chegar na 14ª, né? Ah, não estava tão longe, então eu já vou escrever todas elas aqui. Deixa eu apagar, achei que estava bem distante. Então nós temos aqui que é igual ao x13, que é igual ao x14. Então as outras 6 raízes estão aqui e todas elas iguais, né? Iguais a 11. Aí o que você percebe? Todas as raízes do polinômio P estavam visíveis pelo conceito da forma fatorada. Logo, olhando o que eu já sei, todas elas são valores inteiros. O que a afirmação diz para você nessa afirmação 2? O que ele apresentou para você a ideia sobre esse polinômio P? Ele disse que todas essas raízes eram inteiras e positivas. E tem verdadeiro, ó. Todas elas são valores inteiros e todos os valores inteiros são positivos. Aqui nós temos uma treta que eu escrevi, ó. A oitava raiz não é o número 1, estava olhando para outro lugar, é o número 4. Essa é a nossa oitava raiz, tá? Então todos os valores são para nós valores inteiros e positivos. Então a afirmação 2 é a nossa primeira afirmação verdadeira. Então, verdade. Legal? A forma fatorada ajuda bastante ter esse conhecimento e saber como que eu escrevo essa forma e o que representa isso tudo. Eu não preciso desenvolver. Legal? Feito isso, então questão 2 foi. Vamos para o item 4. Item 2 já sabemos que é verdade. Item 4 dizia o seguinte. O polinômio q de x tem no máximo 3 raízes reais. No item 4, ele fala do polinômio q de x.
E a ideia, ela é mais ou menos parecida com a afirmação 2. Por quê, Bel? Vamos olhar primeiro para o polinômio Q que ele descreveu lá no enunciado. O que eu sei? O polinômio Q ele é dado por x ao quadrado mais 2, e isto vai multiplicar x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 4. Aqui é uma análise que nós vamos verificar. Quantas raízes tem o polinômio Q? O polinômio Q ele é um polinômio que possui duas raízes para este fator e outras três para este. Como assim? Lembre-se do item 1 que nós fizemos ali, a soma dos graus. Eu tenho um fator de grau 2, tenho um fator de grau 3, a soma dos graus define o grau do polinômio Q. Então, o grau do polinômio Q é dado para nós como sendo grau 5, 2 mais 3. Então, significa que nós temos 5 raízes aqui. Visualmente, as raízes é quando você iguala a zero. Então, produto, eu não vou fazer isso aqui que eu fiz ali em cima, tá? No polinômio P, eu vou fazer no Q para você entender a análise. Aqui eu fui um pouco mais direto. Produto, porque aqui não está fatorado. Detalhe, a fatoração consiste para você em trabalhar com expressões de primeiro grau, tá? Aqui não está de primeiro grau. Então, por isso que eu vou fazer essa outra análise. Posso fatorar em primeiro grau, Bel? Pode, mas aqui vai ser mais trabalhoso para vocês. Eu não sei as raízes, não sei nada. Então, o que eu vou afirmar para você? Raízes é o valor que faz a minha conta dar zero. É o valor numérico do x para o y0, ou seja, é o valor aqui para o polinômio ser anulado. Nesse contexto, produto de dois termos que dá zero significa que ou o primeiro vale zero ou este daqui é que vale zero. E nessa historinha toda, o que nós temos como segundo grau? Forma de Bhaskara, dá para isolar, toda aquela parafernália da matemática básica que você já domina. Então, nesse contexto, eu sei que x ao quadrado mais 2 tem que ser igual a zero. Então, eu cheguei em x sendo igual a mais ou menos a raiz quadrada do número menos 2. E aqui isso implica em nós termos duas raízes imaginárias. Raiz quadrada de um número negativo, nós sabemos que está dentro dos complexos. Então, o que vai rolar aqui para nós? Mais ou menos a raiz quadrada de 2 vezes o i. Então, das 5 raízes, 2 são imaginárias. E as outras 3? Agora, cuidado, tá? Como assim cuidado? Por que aqui eu determinei as duas raízes? Para você notar a distinção entre elas. Então, uma raiz eu estou chamando de menos a raiz de 2 vezes o i. E uma outra raiz eu estou chamando de mais a raiz de 2 vezes o i. E vale lembrar, pelas propriedades envolvendo as raízes complexas, que quando eu tenho essas raízes imaginárias, porque todo número real também é complexo, então eu vou melhorar essa frase. Quando eu tenho raízes imaginárias, elas vão sempre aparecer aos pares, e é sempre ela e o seu conjugado. Então, nesse contexto, nota que aqui você tem 0 mais raiz de 2i, e você tem 0 menos a raiz de 2i. Estas duas raízes, uma é o conjugado da outra. Então, quando eu tenho uma raiz imaginária, o seu conjugado também é raiz. Existe uma propriedade dos polinômios que fala isso para vocês. Então, o que eu sei? Aqui, das 5 raízes, eu já descobri 2. Faltam outras 3. As outras 3 precisam vir daqui. Quando eu olho para este cara e digo, aqui eu tenho 3 raízes, de acordo com o que este item falou para você, não tenta descobrir as raízes. Você não precisa saber quais são os valores para chegar a alguma conclusão. O que nós vamos perceber aqui? Existe a possibilidade de eu ter uma raiz imaginária e 2 reais das 3? Não, porque eu acabei de falar que elas aparecem aos pares, as raízes imaginárias. Então eu posso ter uma imaginária e 2 reais? Não. Ou eu não tenho nenhuma raiz imaginária, ou eu tenho 2 raízes imaginárias e uma real, ou eu tenho as 3 reais. É isso que vai acontecer nesse contexto. Eu posso ter uma raiz real, toda ela de multiplicidade, né? É claro, aqui você olhando você já sabe que isso não vai rolar para nós. Mas a ideia é a seguinte, eu posso, no contexto, vou esquecer esse polinômio, mas pensa num polinômio de grau 3. Deixa eu escrever aqui, ó. Um polinômio de grau, vamos analisar só isso, tá? Grau de um polinômio que eu vou chamar de f, só para não misturar com os outros. O grau desse polinômio é 3. Então eu tenho 3 raízes, isso é certo. Como serão essas 3 raízes?
Podem ser 3 raízes reais iguais, legal? Aí você tem uma raiz de multiplicidade de 3. Você pode ter 2 raízes reais, não pode, porque a outra teria que ser imaginária e imaginária aparece aos pares, então só 2 não rola. Ah, Bel, mas eu posso ter 2 reais, tipo, por exemplo, 2 reais iguais e uma outra raiz, então você tem as 3 reais, tá? Porque a de multiplicidade de 2 você considera sendo 2 raízes. Então você tem 3 raízes, legal? Você pode ter 3 raízes iguais, ou você pode ter 3 raízes diferentes, ou você pode ter dessas 3 raízes reais, 2 iguais e uma diferente dessas outras 2, mas as 3 são reais. Então eu posso ter 3 raízes reais. Ou eu posso ter uma raiz real e 2 imaginárias. Então, nesse contexto, no máximo, então vou escrever aqui, ó, no máximo, você tem 3 raízes reais. E no mínimo você tem uma. Então eu tenho no mínimo uma raiz real. No mínimo uma eu vou ter. Eu posso ter uma ou posso ter as 3, tá? Levando o contexto dos pares aqui dos números imaginários, você não pode fazer essa confusão. Então no máximo 3. O que o item 4 falou para nós mesmo? Ele disse que esse polinômio tem no máximo 3 raízes reais. Verdade, no máximo 3 reais. Por quê? Das 5, olha o que está acontecendo. Das 5, 2 são imaginárias e as outras 3 eu não sei. Então das 5, 2 eu conheço, as outras 3 podem ser no máximo 3 raízes reais. Ou pode ser uma real. Legal? Nesse contexto da propriedade que envolve os imaginários. Então o item 4 é um item verdadeiro. Beleza? É uma questão de análise envolvendo essa propriedade. Então, item 4, verdade. Temos o segundo item verdadeiro. Vamos lá ler a questão 34, item 8. Vamos ver o que o item 8 falava desses dois polinômios. Acompanhe comigo. A soma das raízes de q de x é igual a 2. Galera, aqui nós entramos na soma das raízes e o que eu preciso lembrar? Quando eu olho para o polinômio q, deixa eu definir ele aqui embaixo para nós mais uma vez. O polinômio q de x é dado pelo produto desses outros dois polinômios, x ao quadrado mais 2, que multiplica x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 4. Então, nesse contexto, o que eu sei? Duas das raízes estão aqui, que no item anterior acabamos de definir, e as outras 3 raízes estão aqui que eu não faço a menor ideia de que elas sejam. Mas o que eu sei a respeito das somas das raízes de um polinômio qualquer? A soma das raízes de um polinômio vai ser sempre dado por menos b sobre a, independentemente do tamanho e do grau desse polinômio que nós estamos trabalhando. Ô Bel, mas aqui eu vou ter que aplicar distributiva, escrever por extenso? Não, não precisa. Por que não precisa? Não precisa porque, como eu sei que o polinômio q ele é dado pelo produto desses outros dois, se eu fizer a soma das raízes deste polinômio, isso vale porque é multiplicação, tá? Soma das raízes desse polinômio com a soma das raízes desse segundo polinômio e efetuar a soma das somas, eu tenho a soma das raízes do polinômio q. Por quê, Bel? Porque as raízes deste polinômio, junto com as raízes deste outro polinômio, juntos, são as raízes do polinômio q. Então, se eu somo aqui, eu tenho a soma de q. Legal? Então, vale lembrar que, para esta ideia, o que nós vamos fazer? Eu vou somar as raízes nesse contexto. Então, aqui, quanto vale esta soma? Que eu vou chamar de soma 1, que é o nosso primeiro polinômio. Menos b sobre a. Lembre-se que este polinômio está sendo escrito no formato x ao quadrado mais 0 vezes o x mais 2. Logo, a vale 1, b vale 0. Menos b sobre a. 0 dividido por 1 vai dar 0. Então, esta soma é 0. E de forma análoga, nós vamos olhar para o segundo cara. Quando eu olho para esse cara que está aqui, o que eu sei, a soma que eu vou chamar de soma 2, continua sendo menos b sobre a. Só que quando eu olho para essa lei de formação, nós temos x ao cubo menos 2x elevado ao quadrado mais 0 vezes o x mais 4. Então, quem é o a? 1. Quem é o b? Menos 2. De acordo com a relação, deixa eu só separar aqui para não dar treta. De acordo com a relação, o que eu sei, menos b sobre a resulta em menos o menos 2 dividido por 1. Então, menos o menos 2 dividido por 1 resulta em 2. Então, a soma das raízes do polinômio q são 5 raízes. Então, esta soma, que eu vou chamar de x1 mais x2
mais x3 mais x4 mais x5 resulta no que eu chamei de S1 mais S2. Então esta soma é 0 mais 2, que dá 2. E o que a afirmação diz para você? Que a soma das raízes do polinômio Q é para você o número 2. Então temos mais um item verdadeiro. Legal? Então o item 8 também é um item verdadeiro, soma das raízes, relações de Girardi, que ele está cobrando a soma, mas tenta lembrar do produto, tenta lembrar de todas aquelas outras relações que tem provas que os caras gostam muito de cobrar essas relações de Girardi nos polinômios, as raízes agrupadas de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, e um polinômio descrito não em formas fatoradas, mas sim descrito por extenso, do jeito que você tradicionalmente está acostumado a trabalhar. Mas dá uma olhada com calma, as relações de Girardi aqui sendo cobrada a ideia da soma, menos B sobre A para qualquer grau, conforme eu defini ali para vocês. Perfeito? Feito isso, continuamos. Lembrando, se vocês aplicassem a distributiva, você chegaria no 2 fazendo menos B sobre A pelo contexto por extenso da mesma forma. É que não há essa necessidade. Perfeito? Então vamos lá para o item 16, deixa eu só separar aqui. Item 16 a respeito desses dois polinômios. Vamos ver o que estava cobrando no item 16 então, acompanha comigo. O resto da divisão de p de x por x menos 2 elevado ao cubo vezes x menos 11 elevado à quarta é igual a 0. Nesse item 16, olha só como eu coloquei no quadro para vocês terem uma ideia do que ele está induzindo vocês a pensarem. Bem, eu preciso pegar o polinômio p, olha como ele escreveu o polinômio p. Eu preciso dividir por esse produto, vou ter que aplicar distributivo, vou ter que saber quem ele é, e começar a fazer a divisão. Não interessa qual é o resultado, eu quero ver se o resto é 0. Não. O que nós vamos lembrar é o seguinte, para o resto ser 0, como ele afirma, eu preciso ter uma simplificação no formato fracionário como eu estou acostumado a trabalhar. Vixe, Bel, não entendi. Relaxa, olha para cá. O que eu sei? Vou escrever aqui o polinômio p, tá? Então o polinômio p está sendo assim, x menos 1 elevado ao quadrado, que vai multiplicar x menos 2 elevado à quinta, vezes o x menos 4, que vai multiplicar o x menos 11 elevado à sexta. Esse é o polinômio p, que quando dividido, formato fracionário, por x menos 2 elevado ao cubo vezes x menos 11 elevado à quarta, vai trazer um número que eu não sei quem é. Ou seja, o ponto de interrogação que eu coloquei aqui é o mesmo que está aqui, porque eu estou falando em divisão. O de cima é o dividendo, o de baixo é o divisor. O que acontece é que quando ele fala em resto zero, o que eu tenho como certo? Eu tenho que conseguir simplificar todo mundo aqui e trazer uma resposta na forma simplificada com o denominador igual a 1. Se eu não conseguir fazer isso, significa que o resto é diferente de zero. Então, se eu quero que o resto seja zero, toda simplificação tem que ser possível. Se o resto não for zero, eu não vou conseguir simplificar todo mundo. Agora vamos para a visão ninja. Olha o que eu tenho aqui embaixo. Um elemento x menos 2, um fator, que ele aparece para você 3 vezes. Eu tenho x menos 2 lá em cima 5 vezes. Então, 3 dos que estão lá em cima vão simplificar com os 3 dos que estão aqui embaixo. Esse vezes permite nós pensarmos nisso. E aqui, 2, 5, eliminamos 3, então vai sobrar 2. Então sobra x menos 2 elevado ao quadrado. Legal? De forma análoga vai acontecer com o x menos 11 na quarta. Eu tenho x menos 11 na sexta, então dos 6, 4 que estão aqui serão simplificados com os 4 que estão aqui embaixo, reescrevendo nos fatores bonitinhos. Então esses 4 com 4 daqui, e aí o que sobra? Sobram outros 2. Então fica x menos 11 elevado ao quadrado. Então o que esse item 16 poderia ter perguntado para você ou afirmado? Se eu dividir o polinômio p por x menos 2 ao cubo vezes x menos 11 na quarta, o polinômio quociente, não vou chamar de q porque q lá é outra coisa, o quociente vai ser dado por quem? Cara, o quociente é resultado dessa simplificação. Consegui simplificar com todo mundo? Consegui. Então eu tenho certeza que este ponto de interrogação, deixa eu colocar aqui embaixo, que este ponto de interrogação ele está sendo representado por x menos 1 elevado ao quadrado vezes x menos 2 elevado ao quadrado vezes x menos 4 vezes x menos 11 elevado ao quadrado. Essa é a resposta da divisão. E, como eu consegui simplificar todo mundo,
o resto é zero, porque a divisão foi exata, porque houve essa simplificação. Então tenta lembrar desse contexto para você sacar isso daqui, ó. O que significa esse ponto de interrogação? Resposta da minha divisão. Eu posso trabalhar com a simplificação trazendo uma resposta que eu não consegui simplificar todo mundo, uma fração que ainda conseguiria ser reduzida ou que você não consegue mexer. Aí você não tem o resto zero. Agora, quando eu consigo fazer isto, eu tenho certeza que o resto é zero. Logo, eu não preciso fazer a divisão, eu tenho certeza que o item 16 ele é um item verdadeiro. Legal? Então, o item verdadeiro, vou deixar assim. E aí, nessa questão de número 34, quando você observa para os itens, o que você percebe como gabarito? Nós temos ali verdadeiros, opções 2, 4, 8, 16, onde o somatório fecha para nós 30. Então, temos o gabarito da questão fechando em 30. E nessa questão que envolveu os polinômios, eu espero que você tenha entendido todos os meus comentários. Quero agradecer a presença de vocês até esse momento. Aproveite, se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino para você ser notificado dos próximos vídeos e curta, compartilha. O curtir ajuda bastante o crescimento do canal, me dá esse apoio para eu esperar vocês nos próximos vídeos. Legal? Então eu espero vocês, próximo vídeo, tô lá com o restante da prova da UEM. Valeu, galera, fui!